prometeste, e eu sei que cumprirás. Amém, queridos irmãos? Então lá vai uma chave, lá vai um enigma. Querer, crer, ver. Olha só, querer. Quem aqui quer o melhor? Levante as mãos, quem quer o melhor para a sua vida? Você quer? Agora outra palavra, crer. Percebe que crer é uma evolução do querer? Querer, crer, 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 crer. Percebe que a dicção vai se tornando uma outra? Querer, desejar. Quem tem fome, tem fé. O que você precisa resolver é o seguinte: esse teu querer está fundamentado em algo que Deus disse ou apenas na sua emoção? Olha só, querer, desejar, é o mesmo que ter fome, aí se torna crer, aí você vê. Quando você quer, você vê. Quando você vê, você imagina. O que é a imaginação? Senão a ação daquilo que você viu, a ação daquilo que você imaginou. Imaginação. Ei, amado, presta atenção. Eu não creio em palavras motivacionais. Não me confunda com outros. Eu não acredito em palavras motivacionais. Eu acredito em palavras condicionais. Teu pai colocou em você alguma palavra, ou tua mãe. Sabia que tem crianças que não conseguem aprender matemática porque o pai disse que ele era burro ou burra? Sabe quando foi que os meus filhos ouviram essa palavra da minha boca? Pergunta para eles. Nunca. Nunca. E uma vez que eu fiquei fora de mim em êxtase e falei, chorando, pedi perdão para um deles, chorando, oh, perdão filho. Nunca ouviram essa palavra da minha boca. Sabia que tem filhos, tem homens, talvez hoje aqui, que não conseguem romper em alguma área, porque algum pai, alguma mãe, não é que eles eram maus, não, seu pai não era mau, nem sua mãe era mau, mas de repente usado pelo mal, te condicionaram. Então você não consegue ver além daquilo que teu pai te mostrou, ou a tua mãe, e eu não estou desrespeitando o teu pai não, meu filho. É lógico que eles queriam o melhor para você, mas eles já eram vítimas, eles já eram resultados de algumas coisas. Pode observar, filho, homem, que viu pai espancar mãe, geralmente espanca a mãe, a menos que seja liberto pelo Senhor. Filho que teve um pai alcoólatra em casa, geralmente mais tarde ele se revolta primeiro, mas depois ele se torna um alcoólatra também. Porque você primeiro vê o que seu pai quer ou o que a sua mãe quer, daqui a pouco você começa a falar o que eles falam. Muitas vezes você falando negativo é o mesmo que falar positivo, porque aquela manifestação negativa é uma injúria contra aquilo, mas você não resolve o seu interior. Então, querer, será que quando vocês falaram aqui, eu quero, vocês falaram numa boa ou falaram meio assim, eu não vou falar não? Tem crente, por isso que eu falo, eu não creio, eu não falo palavra motivacional, palavra condicional. Palavras ativacionais, não motivacionais, mas ativacionais, para ativar. Há 10 anos atrás, eu preguei aqui 1 ano sobre fé ativa e fé passiva. Há 10 anos atrás. Muitos não pegaram, não captaram. Porque é um enigma, e eu não posso enfiar na sua cabeça, eu não tenho essa condição, ainda bem que eu não tenho, senão eu ia fazer acepção de pessoas, né, irmãos? Ou você pega ou você não pega. Querer, o que você quer, você acredita que pode? Nós vamos fazer esse exercício, aquilo que você quer, você acredita que pode, está vendo? Alguns não acreditam, não, sabe o que é, né, pastor? Tem que ir, aí começa já, aí tem que ir, não tem que ir nada, tem que se identificar, você é filho de quem? Bom, se você não nasceu de novo, então você ainda é filho do seu João ou do seu Pedro.
Se você não nasceu de novo do Espírito de Deus, você ainda é filho do seu pai biológico. Mas se você nasceu de novo, você é filho do Altíssimo, você é filho do Soberano. Tem que resolver isso. Alguns não conseguem nem querer. Quando eu falo assim, queira isso. Ah, mas não dá, eu ganho pouco. Quem está falando de dinheiro, meu Deus do céu? Quem está falando de cédulas financeiras, meu Pai amado? Quem está falando sobre isso? Eu estou falando sobre o nosso Pai. Hoje tem uma cultura onde se exalta muito os judeus. Ou se você escrever assim lá no Google, lá onde quiser, escreva lá assim, por que os judeus não são pobres? Tem um montão você não dá conta de assistir, de ler, não dá conta. Mas eles não são convertidos, viu? Mas uma coisa eles entenderam: se eles mudarem o querer deles, eles vão mudar o crer deles, e eles vão mudar a visão deles. Mas quando o pastor prega isso, e é um pastor teólogo, é um pastor psicólogo, é um pastor filósofo, é um pastor pedagogo, isso tudo eu sou. Mas não acreditam, não recebem isso. Você quer? Querer, crer, ver, concretizar. Mas você foi condicionado tão amargamente, foi condicionado tão terrivelmente, sem a maldade do seu pai, que hoje não rompe, não sai desse casulo. Não sai do casulo. Você sabia que uma larva, uma lagarta, não pode ser tirada do casulo antes da hora? Tem a hora certa, e a hora certa é a hora de Deus. Se você ajudar uma larva a sair do casulo, nunca ela vira uma borboleta. Sabia disso ou não? Quem sabia disso já? Tem muitos por aí. Se você ajudar uma larvinha, porque a borboleta, antes de ser borboleta, ela é uma larva. Se você ajudar se você rasgar o casulo dela, antes da hora, nunca ela vai voar, ela fica deficiente para sempre. Qual é a hora, pastor? A hora em que Deus fala com você. Essa é a hora, não é através da sua força humana apenas, a força humana é para depois. Querer, que é o mesmo que crer, que é o mesmo que ter fome sinônimo de fé. Fé não é crer não é querer. Aí a sua visão muda, e quando a sua visão muda, você começa a agir. Nada vai acontecer sem você agir, nada. Não fique esperando algo miraculoso, Deus mandar anjo, viu? Não, Deus manda um anjo, nada não. O anjo é a palavra dele, Então vamos sair do casulo pelo poder de Deus, vamos deixar de ser alienados. A pessoa alienada não gosta nem de ouvir perguntas, nem de fazer perguntas. Eu amo ouvir perguntas. Eu adoro fazer perguntas. É muito melhor perguntar, inclusive, é muito melhor fazer as perguntas. Muito melhor. Vamos sair dessa alienação do inconsciente lá atrás. Lá de quando você tinha de 0 a 2 anos, foi ali que aconteceram alguns traumas na sua vida. Foi lá dos 0 aos 2 anos, que aconteceram alguns traumas, e isso tem que ser resolvido. Como é que isso é resolvido? Atenção na palavra revelada. Para de ser um consumidor e comece a ser um conquistador. Muitos de vocês brigam com Deus porque você quer consumir. É só isso. Isso Deus dá para você. Deus chama o consumismo, sabe o que? De resto. Jesus chega a dizer assim: estas coisas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam. Ele chega a dizer assim em Mateus capítulo 7, essas coisas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam. Essas coisas vocês não precisam nem pedir, é só agir. Mas tem muitos de nós que ficamos perdendo tempo, em vez de crer e ouvir o que Deus diz e fazer o que Ele falou. A gente fica lá: Deus me dá banana, Deus me dá laranja, Deus me dá arroz, Deus me dá feijão. Essas coisas, diz a palavra, o vosso Pai Celestial sabe. Quem já leu isso na Bíblia? Só isso?
Eu não quero mudar minha pregação hoje, irmão, falei isso para vocês, pelo amor de Deus, não quero mudar a pregação, eu quero pregar isso aqui hoje. Me deixa pregar isso aqui hoje. Depois eu leio isso para vocês, tá bom assim? Abra sua Bíblia, Mateus 8. Mateus capítulo 8. Creia então no que eu estou te falando. Todas estas coisas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam. Estou citando o que eu vou pregar para vocês depois então, já que muito poucos leram isso. Capítulo 8 de Mateus, versículo 16. Preciso frisar bem de novo isso daqui. Então esse é o enigma, é o pulo do gato. Diga isso, pulo do gato. É isso. O mistério, o enigma tem que ser resolvido. 8,16. Chegada a tarde, diga chegada a tarde. Todos vocês, chegada a tarde. Trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Leiamos outra vez. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra, pega isso, com a palavra, falando algumas coisas, expeliu os espíritos e curou os que estavam doentes. Olhem para cá. Primeira sentença que eu quero trabalhar aqui rapidamente. Nunca é tarde para Deus, nunca é tarde para o Senhor. Não importa se você está aqui com 30 anos de convertido, não importa se você está com 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano, nunca é tarde, porque talvez alguns digam assim: já passou para mim, estou com 50, 60, 70, não dá para mim mais. Eu não estudei, não me preparei, não me capacitei, e daí? E daí? E daí? Às vezes você vendendo banana, você consegue uma coisa. Não importa se você não estudou, não importa, vai ficar agora dependendo disso aí. Você não fez uma boa escolha, agora colhe o que você colhe e fica agora na mesma? Não estudou, fazer o quê? Paciência, é daqui para frente, nunca é tarde. Chegando à tarde, naquele dia, à tarde, trouxeram. O sol já estava se pondo, o sol já estava se escondendo. Trouxeram-lhe muitos endemoniados. Segunda sentença, endemoniados. Diga essa palavra, endemoniados. Ouviram mesmo? Endemoniados. Agora vou mudar ela. Ninhada, diga ninhada. Diga ninhada de demônios. É uma ninhada de espíritos malignos. E o que são espíritos malignos? Você já pensa no capeta, né? Já pensa no lascado lá. Muitas vezes não. Eu já lidei com pessoas que estavam endemoniadas sem babar. Endemoniada sem babar. Eu fiz um cursinho uma vez de cabeleireiro com um cara de uma religião que eu não vou aqui falar aqui porque estamos gravando, né? Pode ser que me dê processo. Existe uma religião no nosso meio hoje em dia aqui, que ninguém lá fica endemoniado, ninguém baba, mas eles ficam endemoniados aqui. Eles são alienados. Gente, cuidado com a alienação. Ei, irmão, cuidado com a alienação, seja política, seja filosófica, seja religiosa. A pior é a religiosa, diga isso, a pior é a religiosa. Essa é a pior de todas, você entendeu? Cuidado com a alienação. A alienação é o mesmo que endemoniado, porque o endemoniado é uma ninhada de demônio. Irmãos, os filhotes não saem do ninho. Enquanto não houver maturidade, os filhotes não saem do ninho, ficam no ninho. Muitos de nós fomos alienados, seja inconsciente, seja conscientemente. Era tarde, trouxeram os endemoniados para Jesus. Gente alienada. O que é um endemoniado? É alguém com a mentalidade esquizofrênica. É alguém com a mentalidade deturpada. Ele pensa o que ele quer pensar e ninguém tira aquilo da cabeça dele. Isso é um endemoniado, meu irmão. Gente, os endemoniados chegavam para Jesus. Aqui na frente vai acontecer no capítulo 9. Ele chegava assim e falava assim: ó Jesus Nazareno, que temos nós contigo, o Senhor veio antes do tempo mexer com a gente?
Olha só, eles sabiam. Os endemoniados, os demônios olharam para Jesus e disseram assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos importunar antes do tempo? Os próprios demônios sabiam disso. Eles não aceitavam Jesus, porque estavam endemoniados. Eles não aceitavam Jesus. Quantas vezes, meu irmão, alguns pais me solicitavam para ir à casa deles, tratar com os filhos deles. Eles me ligavam, ou iam na minha casa: o pastor, o senhor pode dar um pulo aqui em casa para conversar com o meu filho? Mas por quê? Eu queria muito que o senhor conversasse com o meu filho. Lá ia eu, quando chegava lá, o moleque estava babando. Como é que os demônios sabiam, né, irmãos? Como é que os demônios sabiam disso? Se eu não fosse, não babavam, mas se eu fosse, babavam. Endemoniado é uma mentalidade. Muitas vezes você aqui está com a mentalidade esquizofrênica, uma mentalidade que a palavra não te dá abertura. Por isso aqui fala assim, meramente com a palavra expeliu, falando, pregando, expeliu. Nesse caso aqui ele foi pregando, e os demônios foram saindo, a mentalidade foi mudada. Saia desta alienação. Tem gente que sai de uma fogueira, cai na labareda. Tem gente que sai da labareda, cai numa fornalha. Tem gente que sai de uma fornalha, cai numa lareira, numa caldeira. Ei, o que você precisa não é mudar de lugar. O que você precisa é mudar de mente. Diga arrependimento. Diga metanoia. Metanoia e arrependimento é a mesma palavra. É que metanoia vocês falaram grego. A palavra metanoia quer dizer arrependimento, mudança de mente, mudança de consciência. Mas muitas coisas da nossa mentalidade foi formada quando criança, quando bebê. Ei, irmãos, quando o diabo tentou Jesus, presta atenção, quando o diabo tentou Jesus como mesmo? Dizendo para ele o quê? Presta atenção, outro enigma aqui, outra chave. Quando o diabo tentou Jesus lá na tentação, ele tentou Jesus como mesmo? Dizendo para ele o quê? Se tu és o quê? Se tu és o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Como foi que Jesus foi educado, meu irmão? Nos braços da Maria. Meu filho, sabia que papai e mamãe não gerou você, né, meu filho? Pega essa revelação aí. Filhinho, você é filho do Pai Celestial. Você é nosso filho adotivo, mas você é filho do Pai Celestial. Com 2 anos, você, meu filho, é filho do Pai Celestial. Jesus correndo: ei, meu filho, vem cá, você é filho de Deus. Ele com 4 anos: vem cá, Jesus, vem cá, você é filho do Pai Celestial. Ele com 12 anos, lá foi a mãe dele: meu filho, vocês não sabiam que nós estávamos preocupados com você, meu filho? Ô mãe, a senhora não sabia que eu devia estar nos negócios do meu pai? Ele sabia quem ele era. A mentalidade dele desde criança foi educada. Ele não tinha dúvidas. Sabe por que eu e você, nós temos alguns problemas ainda? Porque nossos pais não sabiam disso. Nossos pais não eram filho de Deus e não ensinou para nós que nós também éramos. Nossos pais xingavam a gente, às vezes maltratavam a gente, falavam coisas para nós sem maldade, mas falavam. E muitos de nós ainda hoje estamos amarrados nessa vida. Você tem uma indignação dentro de você. Deus me revela que alguns homens aqui têm indignação dentro deles, porque não foi bem tratados, e nessa noite Ele quer tratar você. A palavra te liberta, é a palavra. Você tem indignação, sua esposa nem sabe. Você é um bom esposo, você cuida das coisas de casa, coloca comer na mesa, mas há uma indignação em você, porque você, quando se olha, sem querer, você vê o seu pai, e você não gosta do que você vê no espelho. Muitas vezes você olha para o espelho e vê o seu pai no espelho, está indignado, não tem paz interior. Com a palavra
Ele te liberta. É preciso mudar essa mentalidade. É preciso mudar essa mentalidade. Não vai com a manada, não vai com a manada. Diga isso, eu não devo ir com a manada. Fala isso, eu não devo ir com a manada. Você não é boi, você não é gado. Quem vai com a manada são a terça parte dos anjos do inferno. Você não é gado. Vai com a palavra. Vai com a palavra. Você não é manada, não é gado. Não seja alienado. Se você identificar aonde houve a marca, aonde houve a doença, a ferida, coloca isso aos pés do Senhor. Coloca isso lá aos pés do Senhor, porque você não é manada. Você não anda para onde a manada, você não vai para onde a manada vai. Você não vai para onde o gado vai. Você vai para onde a palavra do Senhor te orienta. Sendo já tarde, diga: não é tarde para mim. Diga de novo, diga com fé: não é tarde para mim. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Verso 17, para que se cumprisse a palavra que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Olha para mim aqui, deixa eu te dar uma outra chave. O Isaías tinha falado a palavra 700 anos antes. O Isaías tinha falado essa palavra 700 anos antes, e agora a palavra se cumpre na vida daquele povo. Ou seja, antes que você nascesse, já tinha uma palavra liberada para você, meu irmão. Antes que você nascesse da barriga da sua mãe, já havia uma palavra de libertação, de cura para a sua vida, meu amado. Pega isso, igreja, pega isso, meu irmão, na sua vida. Antes que você viesse a respirar aqui fora, já havia uma palavra. É isso que ele entendeu. E qual é a palavra? Não é tão clara como essa que eu falo para você hoje. Qual era a palavra? No finalzinho fala assim, a palavra era a seguinte, o versículo é esse aqui: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Era essa palavra. Eu estou sendo bem específico para vocês. Eu estou sendo claro para vocês. Para aquele povo daquela época não. A palavra foi essa aqui: ele levou nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Eles captaram. Eles pegaram a chave e receberam a palavra. Eu não tenho que ter mais doença. Eu não tenho que ter mais essa mentalidade de manada. Eu não tenho que ter mais essa mentalidade de miserável. Eu não aceito mais essa mentalidade de miserável e de fracassado. Eu tenho a mentalidade do Cordeiro de Deus. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Pega esse enigma. Tudo que Deus faz, Ele faz falando. Sem falar ele não faz nada. Então vamos mudar aqui. Coloca isso aos pés de Jesus e fala: Jesus, eu preciso da tua palavra. Eu preciso da tua orientação. Meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Concluindo, a quem o jovem rico servia? Quem era o Deus do jovem rico? Quem era o Deus do jovem rico? Havia um jovem lá em Jerusalém, procurou Jesus querendo salvação, pedindo salvação. Jesus perguntou para ele assim: sabe os mandamentos? Olha para cá, presta atenção na chave. Você conhece os mandamentos? Conhece a palavra, jovem rico? Ele era riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Você conhece a palavra, jovem rico? Alienado rico, porque rico também é alienado, viu? Alienado. Conhece os mandamentos, jovem rico? Conheço. Conhece mesmo? Conheço. E começou a falar. Pá, 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 pá. Olha para cá, presta atenção. Acorda agora aí. Quais são? Ele começou. Pá, 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 pá. Ele falou os mandamentos, ele falou a palavra. Sabe o que Jesus disse?
Vamos tirar a prova agora, Tiago? Vamos tirar a prova agora, Alexandre? Qual é o mandamento, jovem rico? Pá, 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 e citou um por um. Vamos tirar a prova. Você cumpre o mandamento? Você guarda a palavra, jovem rico? Pá, 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 pá. Vamos ver então, vamos para a experiência agora. Você vai, pega tudo que você tem, dê aos pobres e vem me seguir. Você não sabe os mandamentos? Ele sabia. Ele errou no primeiro. Qual é o primeiro? Amar o Senhor teu Deus. Qual é o mandamento, jovem rico? Amar o Senhor Deus, amar o próximo, não adulterar. Beleza, falou bem, nota 10 na sua fala, nota 10 na sua declaração. Vamos à prática agora. Então agora você pega tudo que você tem, vende tudo, dá para os pobres e me segue. É muita coisa que eu tenho. Puxa vida, é muitas casas, muitos carros, muitas fazendas. A palavra disse que ele chorou e foi embora. Sabia a palavra, mas não praticava a palavra. Sabia o texto, mas não praticava. Ou seja, ele não tinha revelação. E triste, diz o texto, triste, ele saiu triste. E entristecido, ele se retirou e foi embora. E continuou alienado. Ricos também são alienados. Por isso que eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de mentalidade. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos.